desse um título para essa pregação hoje, eu ia dar Em Busca da Felicidade. Abra aí em João 15. Júlio, coloca para nós. João 15, 10. Ah, Então, bora lá. Vamos começar a caminhar em João 15, 10. Vamos ler o 10 e 11 agora. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito essas palavras para que minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja. Se você ler a Bíblia, quantas vezes você passou por esse versículo e você não viu isso? Só que hoje eu quero explanar aqui o que Deus me ensinou em relação a esses versículos. E eu não vou falar para você que Ele me ensinou expulsando demônio, festa, ou porque eu ganhei uma bolada de dinheiro. Não, foi pela dor, de circunstâncias terríveis que eu passei. Mas Ele me mostrou que para a honra e glória dEle, eu sou feliz. É engraçado que a sociedade, ela está muito doente. Só que ela cada vez mais está adoecendo e cada vez mais tem mais crente. Não era para ser o contrário? Não é? Porque se você for puxar a estatística de conversão, tá uma explosão. É muito crente. E aí você para e fala, uai, porque eu não estou falando de doença do fígado, não, estou falando de doença emocional. O povo fala de câncer. Câncer é uma doença psicossomática. Você já parou para pensar o porquê que os atores e principalmente as pessoas que trabalham com arte, principalmente os atores, o tanto que eles têm câncer? Eu estava pensando isso lá em casa. Se a gente for fazer um levantamento de todos os atores e as pessoas públicas da televisão que morreram esse ano de 2024, se a gente for fazer um levantamento, a gente vai ficar abismado com a quantidade de pessoas que morreram de câncer. Gente, não é brincadeira. A tristeza, a angústia, a depressão, ela ativa a célula cancerígena do nosso corpo. E aí, você se depara com esse versículo. E aí o versículo fala o quê? Volta aí, Júlio. É isso aí. Fala aí. De novo, que vocês não jantaram. Aos o quê? Permanecereis, certo? Ou seja, é condicional. A gente
só permanece se a gente obedecer os mandamentos. O que são os mandamentos? Eu quero que vocês interajam comigo. Pode responder quem tiver coragem aí. Que eu sei que só tem corajoso aqui. O que é os mandamentos? É a palavra de Deus. Estes são os mandamentos. Por que fala que nós temos que esconder os mandamentos no nosso coração? Por conta disso. Porque o nosso coração é da onde fluem as fontes de vida da nossa vida. E Neemias fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E aí eu vou fazer um comparativo para vocês entenderem como uma coisa puxa a outra, como a Bíblia é fantástica e como Deus é extraordinário, que deixou essa palavra para a gente, para nos instruir, mas muitas vezes a gente finge que não é com a gente. E ainda culpa Deus. E eu quero que vocês conscientizem que o versículo é: a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos lá para uma aulinha de português. A alegria de quem? É a minha? É a sua? É de quem? A do Senhor. Não é a nossa. Ou seja, se eu faço Jesus, se eu dou alegria para Jesus, eu estou o quê? Forte. Se eu sou a alegria de Deus, eu estou o quê? Forte. E você vai entender por que disso. Vamos lá no capítulo 10, Júlio. No capítulo 10, nos versos 37 e 38, não precisa abrir, vai aparecer aqui. Nesse trecho, como sempre, Jesus e os embates dele com os fariseus. Fala bem assim, 37. Se não faço as obras do meu Pai, não acreditais em mim. Ótimo. Mas se faço, mesmo que não acreditais em mim, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Aí a minha pergunta para você nessa noite é: será que nós estamos crendo no Jesus das obras? Ou na pessoa de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para nos salvar? Porque o que ele está falando para os fariseus aqui é o quê? Ei, você pode até não acreditar que eu sou o Filho de Deus, mas não tem como você não acreditar nas obras que eu faço, que é do meu Pai. E eu vou falar para vocês que os fariseus jamais obedeceriam os mandamentos que Jesus estava ensinando. Uma, porque eles eram maus, invejosos, competitivos. No final da jornada de Jesus, os fariseus já até acreditavam, eu creio, que Jesus era o Filho de Deus, sim, por conta de tudo aquilo que ele fez. Porque era impossível, não tinha como, eram sinais que Moisés falava, que Abraão falava, que todos falavam, todos os profetas, Isaías falava. Só que a maldade estava tão impregnada dentro deles,
O que eles queriam era exterminar Jesus. Mal sabia eles que esse era o plano. E aí, eu fico pensando, até que ponto a gente é discípulo e até que ponto a gente é fariseu? Porque os discípulos criam na pessoa de Jesus como Filho de Deus. Os fariseus criam em Jesus pelas obras. Igual a gente. Senhor, me dá. Senhor, eu preciso. Senhor, é isso. Como se Jesus fosse um mercado. Como se a obra de Deus fosse uma moeda de troca. E o que eu quero que vocês conscientizem hoje, e coloquem a mão na sua cabeça mesmo, é em qual Jesus que você está crendo. Porque olha, gente, crer que Jesus ressuscitou, é Filho de Deus, para nos salvar, é para salvação. Agora, crer e obedecer os seus mandamentos é para relacionamento. E aí, quando a gente é fariseu e crê em Jesus só pelas obras, aquilo que Ele nos proporciona, a gente quer que Ele faça as coisas tudo do nosso jeito. E quando não faz, a gente fala, nossa, Ele nem olha para mim. Deus não está vendo isso não? Ele não me ama. Essa é a pior parte, do Ele não me ama. Porque quem crê em Jesus pelas obras, banaliza o amor de Deus por nós. Porque aqui fala, no versículo, volta lá, Júlio, no 15, 11. 10. Permanecereis no meu amor, se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Você banaliza esse amor, porque tem que ser do seu jeito. No mínimo, quando a gente faz isso, é porque a gente acha que a gente sabe mais do que Deus sobre a nossa própria vida, né? Aí, cadê o mandamento? Cadê o relacionamento com a palavra que a gente tem, revelada, para saber que Ele sabe de todas as coisas e a nossa história já está escrita? E aí, diante disso tudo, a gente descobre por que a sociedade está tão adoecida, né? Porque se a gente não crê em Jesus e obedece os seus mandamentos, a felicidade fica condicionada ao que alguém ou alguma coisa te oferece.
Aí sabe o que acontece? Nunca mais eu vou falar em casamento o que eu falava até o último casamento que eu fiz. Mas o Bruno. Olha, você está casando não para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Conversa fiada. Você está casando para ser uma só carne, constituir família e cumprir o propósito de Deus na vida dos dois, que vai virar essa uma só carne. Porque a felicidade é cada um crendo na pessoa de Jesus e obedecendo os seus mandamentos. Não tem nada a ver com outra pessoa. Ah, agora eu estou feliz, eu tenho um carro, beleza. Então, se você bater seu carro, de perda total, você não tem seguro, acabou sua felicidade? Que Jesus de obras é esse? Tenham consciência de que a felicidade plena, total, 100%, só crendo na pessoa de Jesus e não nas obras que Ele faz. E obedecendo os seus mandamentos. Não tem outro caminho para plena felicidade. Porque o pau pode quebrar na tua casa. O bicho pode pegar na sua vida. Que eu garanto para você que você vai ter paz. Você sabe por quê? Porque você está no amor dele. Você sabe que ele pode tudo e resolver qualquer coisa. Então você está na melhor companhia. É a alegria do Senhor que nos faz passar pela vida, vivendo um dia de cada vez o seu mal. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus disse: o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então, se você está lá, permanecereis no meu amor. Você está no lugar da bênção. É esse lugar que faz com que nós sejamos fortes quando a gente se acha fraco. É neste lugar que a gente pode repetir que a alegria do Senhor é a nossa força. Porque se nós cremos e obedecemos, nós estamos nesse lugar de amor, nós estamos alegrando o Senhor e Ele está nos fortalecendo a cada dia. E quando você crê e obedece os mandamentos, se você obedece algo, é porque você tem ciência do que aquele algo diz e representa. Por exemplo, a Aline é advogada. Ela tem a área dela. Ela sabe, com certeza, de todas as leis que ela precisa utilizar para poder tomar uma causa e fazer dela ganha. E se ela não souber, ela vai fazer o quê? Estudar,
Não é não, Aline? Assim somos nós. Se a gente não tem relacionamento com a palavra, que é quem vai nos mostrar quem é Deus, o caráter de Deus, e o principal, quem a gente é, porque qual é o problema? Quando a gente começa a ler a Bíblia e tem a revelação da palavra, a gente vê o tanto que a gente é feio. Como homem. Porque, infelizmente, a jornada da vida, muitas vezes, tira a característica original de Deus em nós. E aí, quando você começa a ter um relacionamento com a palavra, você enxerga Jesus e você fala, cara, eu preciso mudar. Quando você assume, né? E aí, quando você vê Jesus ali refletido e fala, eu tenho que mudar, é como eu começo a andar com o Bruno e eu vou começar a pegar as coisas dele. O coach até fala isso, né? Que de não sei quantas pessoas que você anda, você pega. Então você tem que tomar cuidado com quem você anda e se relaciona de forma íntima. Por isso. Porque o caráter de Jesus começa a refletir na sua vida. Aí começa a transformação. Se você não tem isso, como é que você vai obedecer o que você não sabe? Como é que eu vou saber quem é o gross se eu não ando com gross? E eu vejo gross só na igreja, dia de domingo, uma vez por semana. Então isso traz a semelhança de Cristo em nós. E esse é o grande segredo. Então, se hoje você fala, poxa, eu sou infeliz, você já sabe que para isso acabar na sua vida, é só você crer na pessoa de Jesus e não aquilo só que ele pode te proporcionar, como os fariseus, e obedecer os seus mandamentos. Para obedecer seus mandamentos, você tem que ter o quê? Relacionamento com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Resumo da ópera. A responsabilidade da nossa felicidade é inteiramente nossa. E hoje é o dia de você mudar isso. A fórmula você acabou de descobrir. E você já sabe. E eu encerro aqui, com muito temor no meu coração. E eu estou como a palavra da semana passada, de Salmos 84, quando fala que o desejo pelos atos do Senhor é tão grande que chega ao desmaio. E o desejo hoje dos atos do Senhor na minha vida é tão grande que eu estou com vontade de cair no chão, clamando, sabe para quê? Igual no próprio verso fala, para que a minha alma e a minha carne clamem ao Senhor.
E o meu clamor essa noite é para que essa palavra e essa semente, ela venha frutificar na sua vida de uma forma tal que toda fraqueza que você está sentindo agora, nesse momento, ela venha se transformar em esperança, igual foi comigo. Porque foi isso que aconteceu comigo. A minha vida tinha perdido o sentido. Mas no dia que eu caí no chão, adorando a Deus, com aquela música que eu passei semana passada, toda a minha dor, a minha angústia, tudo que eu estava me incomodando, que eu queria dormir uns 5 dias, pelo menos, para dar um break, se transformou em esperança. E é por isso que eu estou aqui. E eu estou aqui, você sabe por quê? Porque é se crer e obedecer. Eu iniciei a palavra falando a respeito da obediência. Você sabe por quê? Eu larguei tudo para estar aqui. E estar integral na obra de Deus. Se no mínimo eu negar a mim mesmo e fazer o que Deus quer que eu faça, foi inútil eu largar tudo. Então que você abaixe sua cabeça agora e tenha um momento, sabe, de reflexão nisso que você recebeu essa noite. Porque a felicidade, você é feliz se você decidir ser feliz. É uma escolha. Escolha de crer e obedecer. Tá aí a forma.